Meus irmãos, antes de cantarmos o hino, vamos começar o nosso culto. Queria ler no primeiro livro de Reis, eu quero ler em 2 Crônicas, capítulo 7, versos de número 11 em diante. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para sacrifício, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Vamos orar? Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas nesta noite nas tuas mãos, pedindo, Senhor, que mesmo estando em nossas casas, nós possamos interceder pela vida daqueles que precisam, daqueles que estão longe, daqueles que estão perto, e este juízo, Senhor, que estamos passando, que seja breve, como diz a tua palavra. Nós confiamos em ti e sabemos que em ti nós somos mais do que vencedores. Perdoa os nossos pecados. Nós nos humilhamos diante da tua presença e, como servos teus, nós te buscamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar este hino, irmãos. Hino de número 19. Se você quiser seguir aí com a gente, vamos lá. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos
prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Nós ainda, para o louvor do nome do nosso Deus, vamos entoar mais um cântico, que é A Glória Pertence ao Senhor. Cante aí, aonde você está. A glória de Deus, que é maior do que todas as coisas. Vamos cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar o teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Todos aqueles que são teus e aqueles que ainda não são, te buscam, Senhor. Nesse momento em que nós estamos, o mundo está triste e agonizado e sofrendo, ó Deus. Nós invocamos o teu nome. Nós estivemos neste dia todo buscando o Senhor em oração, porque nós sabemos que só tu és Deus. Aviva a tua obra, Senhor. Desperta todos os crentes nesta terra, para que todos te busquem, ó Deus. E nós queremos também que aqueles que não são possam ser tocados pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça. Somente o teu nome deve ser exaltado, Senhor. Tu és aquele que detém todo o poder. Tu podes levantar os mortos. Tu podes curar aqueles que estão enfermos. Eu oro pelos nossos irmãos, Senhor, aqueles que estão sofrendo, que estão confinados em suas casas, aqueles que estão nos hospitais. Nós oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão em autoridade nesta hora, tentando discernir e tentando compreender o que está acontecendo. Mas a tua boa mão é poderosa, Senhor, e nós confiamos que tu tens o melhor para nós. Dá-nos um coração grato e dá-nos ouvir a tua voz nessa noite. É o nosso desejo, a nossa oração, no nome precioso e santo do Senhor Jesus. Lembrando também, ó Deus, dos nossos irmãos enfermos, mais uma vez, e daqueles, ó Deus, que estão sofrendo. Põe a tua mão. Em nome de Jesus é que nós clamamos, ó Deus, com temor e tremor perante ti. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto da Palavra de Deus, em Isaías capítulo 26. Isaías, capítulo de número 26. Vamos ler esse texto, que é um cântico de confiança na proteção divina.
Isaías capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha-a até a terra e até o pó. O pé dos perversos a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo de nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste, e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste, aumentaste. Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Meus queridos, eu quero dizer a todos vocês que eu levanto esta mensagem com muito temor e tremor. Não nos alegramos com a morte das pessoas. Nos condoemos com todos aqueles que estão sofrendo, mas nos nossos dias não é possível falar de outra coisa a não ser deste vírus que virou o mundo inteiro de cabeça para baixo. Nesta hora, não é hora de buscar culpados, pois todos estamos debaixo do mesmo céu e todos somos seres humanos debaixo do mesmo Deus. O que fazer?
Muitos nessa noite estão depressivos. Muitos estão angustiados. Muitos estão isolados e sozinhos por isso. Não é hora de triunfalismo do tipo: somos melhores porque não somos como eles. Muitos hoje não têm nem o que comer. Não têm como ganhar o seu dinheiro e muitos não têm nem água para lavar as mãos. É hora de arrependimento. O pecado não é só individual, mas o pecado é social. Quantas vezes nós que estamos em nossos lares temos orado pelas favelas e pelos pobres do nosso país? É hora de pensarmos em quantas vezes pessoas pediram socorro e nós olhamos e dissemos dentro de nós: não, isso não é comigo. Quantas vezes vimos pessoas nas ruas dormindo ao chão e ao pularmos sobre elas e dissemos: eu não posso fazer nada por ele ou por ela. O mundo está um caos. O que fazer? É tempo de pensar. É tempo de arrepender diante de Deus. O homem não sabe a cura, mas o nosso Deus já sabe. Sei que muitos ateus acusarão o Senhor pelas mortes, mas Deus não existe para eles. Eles vivem como se Deus fosse apenas uma invenção da religião e dos antigos que tinham medo. Mas isso é tão difícil que pessoas que nunca pensaram nos outros, agora são obrigadas a rezar, a orar, a buscar algo que dê sentido a este mundo de misérias e sofrimento. E é isso que quero fazer nesta mensagem. Ela é dirigida a você que está talvez angustiado, triste, mas ela é também para pessoas que necessitam de arrependimento, necessitam buscar a Cristo. Sim, aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Aquele que nós chamamos de Cordeiro de Deus, que morreu por todos aqueles e aquelas que creem no seu nome. O texto de Isaías que nós lemos, Isaías significa o Senhor Yahvé, Deus salvação. E este livro tem muitas promessas. Ele está dividido em 3 partes. Os capítulos de número 1 até o 39 é o período que o próprio Isaías presenciou e ele profetizou muitas coisas a respeito do Emanuel, aquele que viria para nos salvar. É o período do rei Uzias até o rei Acás, que estavam em Judá. Mas eles estavam num sofrimento pela eminência da Síria estar invadindo Israel. Os capítulos de 40 ao 55 é uma segunda parte do texto de Isaías que levanta o Messias como um servo sofredor. Ele haveria de se levantar e todos esperariam, talvez, e ficariam pasmados de ver como ele sofreu em favor do seu povo. Dos capítulos 56 ao 66, fala a respeito do exílio e quando o povo de Deus voltasse desse momento difícil de tribulação, eles encontrariam as bênçãos de Deus, um novo céu, uma nova terra, tudo novo e tudo estaria perfeito. Alguns temas são importantes destacar no texto de Isaías, irmãos. Isaías fala muito sobre a justiça social e os oprimidos. Isaías também fala muito a respeito de o orgulho social e a vida soberba sem Deus. Mas Isaías também fala sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Ele fala também da quebra da aliança e um chamado ao arrependimento e fé. Vários textos, eu não vou citar agora, porque senão vai demorar demais. Mas ele nos mostra que o arrependimento e a fé são a forma que Deus tem para nos abençoar.
Em quinto lugar, Isaías fala muito sobre o Messias, como Emanuel, eu já disse, aquele que é o Deus conosco, mas também o servo sofredor. E por fim, Isaías fala de um reino vindouro e a libertação futura do povo de Deus de Sião. O texto de Isaías 26, de 1 a 21, que nós lemos, faz parte do assim chamado Apocalipse de Isaías, que vai do capítulo 24 até o 27, 1. Vamos olhar algumas coisas aqui que eu quero destacar para você nesse instante. Isaías, capítulo de número 24, ele nos diz aí no verso 1 que Deus promete desolar a terra e os moradores que desprezaram o Senhor. Isso está dos versos de 1 a 3. Em todo o capítulo nós temos um cenário de tristeza e miséria, como nos informa o verso 4. Por favor, acompanhe aí Isaías capítulo 24, verso 4. Ele diz assim: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. E nesse sentido, nós podemos ver que a alegria foi embora e o medo é uma constante na vida das pessoas. Capítulo 24, verso 12, ainda nos diz, estamos apenas circundando o nosso texto. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. E nesse sentido, queridos, nós olhamos que o verso 12 nos diz que na cidade é que reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Mas nos versos de número 14 ao 16, os justos cantam. Eles triunfam porque Deus é o seu Senhor. E o verso 16 diz que isso é em todos os confins da terra. O capítulo Isaías 24 ainda, dos versos 17 ao 20, nós temos a ruína dos transgressores. E isso bate muito bem com aquilo que o Apocalipse diz do fim dos tempos, em que Deus abateria todos aqueles que o desprezaram, todos aqueles que não buscaram a Deus e que viveram por si mesmos. E aí no verso 20, ele nos dá algo que é terrível, que eu gostaria de ler para você. Verso 20 do capítulo 24, ele diz: a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Meus queridos, o que Isaías nos mostra aqui nestes textos é que naquele dia o Senhor castigará do céu as hostes celestiais e todos os reis da terra e estarão presos e castigados para sempre. E nós temos aí neste Apocalipse, no meio dele, há um cântico de louvor que vai do capítulo 25, verso 1, até o capítulo 26, verso 6, que faz parte aí do nosso texto. Por que os justos louvam a Deus? Porque tu és o meu Deus, diz o verso 1. Deus abateu as cidades, verso 2. Por isso as cidades o temerão, verso 3. A razão de Deus fazer isso é porque Ele é a fortaleza do pobre e do necessitado. Deus abateu os tiranos e maus, verso 5. E aí há uma promessa que Deus, no versículo 5 até o 8, que Deus iria dar no Monte Sião um banquete para que as nações viessem e celebrassem com Ele a sua salvação. Está aí, e Ele vai tirar das nações o véu que está sobre elas. E Isaías 61, verso 3 diz assim, que o Senhor nosso Deus, Ele vai
e vai colocar sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, vestes de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Meus amados irmãos, quando nós nos atemos a isso, nós começamos a perceber que o nosso Deus é maravilhoso e Ele nos deu a Sua palavra para que nós pudéssemos estar todos juntos aqui hoje buscando o nome do Senhor. Eu gostaria de entrar agora no capítulo 26 para que você possa meditar comigo sobre 4 coisas. Primeiro, o cântico de louvor que brota daqueles que confiam no Senhor. Esse texto do capítulo 26 está dividido, é um cântico de proteção, mas ele está dividido em 4 partes. Nós vamos pegar parte por parte. Capítulo 26, versos de 1 a 6, 26, 7 a 15, 26, 16 a 19 e 26, de 20 a 21. Primeiro, capítulo 26, de 1 a 6, diz a palavra de Deus: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Meus queridos, qual é a cidade forte que Isaías está dizendo aqui? Só há uma cidade forte: a Nova Jerusalém. Aquela que um dia descerá dos céus para julgar todas as pessoas. Esta igreja, esta cidade, elas são, no verso 3, pode acompanhar aí, aqueles que são conservados pelo Senhor. Aqueles que são conservados pelo Senhor. O verso 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E aqui, queridos, por que que o nosso Deus vai proteger estes? Aqueles que são conservados do Senhor. Quem é que são essas pessoas? Em primeiro lugar, aquele cujo propósito é firme. Aquele que confia em ti, Senhor. Aquele que confia no Senhor. E ele repete isso: confiai no Senhor sempre. Verso 4. Por quê? Ele é a nossa rocha eterna. Não há medo, não há temor. Tudo o que está acontecendo, nós estamos na rocha. E se alguém está me ouvindo e ainda não está sobre a rocha, precisa estar. Porque o coração daqueles que confiam no Senhor, ele é como o monte de Sião, não se abala. Ele abate os que habitam nas cidades grandes e os humilha. Verso 5. Os pés dos opressores, dos aflitos e dos pobres verão isso. Verso 6. Segundo lugar, dos versos de número 26 até o 7,15, nós poderíamos dizer: o justo busca ao Senhor e é confortado na aflição. Em primeiro lugar, o verso 7 nos diz assim: a vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Deus ajusta o caminhar do seu povo. Todos aqueles que são de Deus e que o buscam, o Senhor vai minimizando as coisas. Por isso não há hora de temor, não há hora de medo, não há hora de terror. A hora de confiar no Senhor. Segundo lugar, ele diz no verso 8, que ele diz assim: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Nossa alma está no Senhor. O nosso coração, o nosso ser está no teu nome, verso 8. Por isso eu te busco com temor e tremor. Por quê? O verso 9 diz: com a minha alma suspiro de noite por ti.
e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Isso é graça de Deus. Talvez alguém que esteja me ouvindo nunca tenha buscado o Senhor nos momentos de alegria. Às vezes, nos nossos aniversários, Deus não pode nem entrar numa oração, porque a gente tem medo de espantar as pessoas. Mas agora está todo mundo buscando a Deus. Está todo mundo com temor e tremor. Por isso, quando Deus mostra a sua ira, os habitantes da terra buscam a justiça e começam a buscar Deus. Esse é o momento agora de você buscar. O texto do verso 10 diz assim, que Deus mostra graça ao perverso, mas ele não se arrepende e comete iniquidade. Olha o verso 10. Ainda que se mostres, está falando a Deus, favor, graça ao perverso, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. E eu quero, mais uma vez, me dirigir a você, que talvez naqueles momentos mais alegres de sua vida, em que você estava brincando, você não se lembrou de Deus, mas Deus sempre está abençoando você, todos os dias, com a sua graça comum. Mas você que é um cristão, você sabe do que eu estou dizendo, e você sabe que o nosso Deus é misericordioso e Ele não se alegra com a morte do ímpio. Por isso, nós todos precisamos nos arrepender. A mão de Deus virá contra os seus adversários, diz o verso 11. O povo de Deus pede paz ao Senhor. É que nós estamos fazendo agora, pedindo a Deus que nos conceda a sua paz. Que cesse o mal que está acontecendo. Mas isso é com Deus. Nós não podemos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Ele é Deus. E mesmo que tudo vá mal, Ele é Deus. O povo de Deus pede paz, muitos morrem. Olha os versículos 14 e 15. Mortos não tornarão a viver. Sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste, e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Eu quero lembrar a você que o Apocalipse utiliza as trombetas como avisos. Terremotos são avisos de que o fim virá. Isso que está acontecendo talvez seja um aviso para você buscar Deus, para você se humilhar perante Deus, para que nós possamos ter a alegria de saber que Deus é maior do que qualquer coisa. Por isso que é um cântico de louvor. Vamos para a terceira parte e penúltima. Isaías 26, dos versos 19 em diante, nos diz assim, que Deus estenderá sua mão sobre a impiedade dos homens de toda a terra. Nós vemos as trombetas soando, e lá no Apocalipse, se você for lá, você vai ver que ao soar das trombetas, não morre todo mundo. Alguns morrem, outros ficam aterrorizados. Mas aqueles que confiam em Deus não têm por que temer, porque Deus é maior do que tudo isso. O texto nos diz no verso 16 que na angústia te buscam, ou te buscaram. Eles buscam a Deus. E eu quero dizer que na hora da dor e sofrimento, você tem buscado a Deus. Isso é o amor de Deus para com você, dando chance e parte para que você se arrependa, porque a mão dele virá sobre toda a terra. Por isso, queridos, eu quero destacar aqui para você algumas coisas. As dores podem não levar ao arrependimento, versículos 17 e 18.
Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Deus. O que ele está usando aqui é um exemplo de agonia, de momento de fazer nascer algo, mas não nasce. E aí o verso 18 diz: concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, não era nada. E eu quero dizer a você que muitas pessoas, mesmo no meio desse terror do coronavírus, ainda estão duras no seu coração. Estão sofrendo, mas não conseguem parir aquilo que Deus desejaria delas. E o texto diz que eles se levantarão e muitos morreriam. O texto, o verso 19, a gente já leu, mas os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Todos nós precisamos de um despertamento, mas precisamos buscar Deus, porque nós sabemos que o orvalho do Senhor, do nosso Deus, é como um orvalho de vida. A terra pode dar luz e pode fazer nascer aquilo que está escondido. E Deus está com a sua misericórdia atenta sobre todos nós. Por isso terminamos na última parte do texto, Isaías 26, dos versos 20 ao 21, nós temos o conforto para aqueles que se escondem em Deus. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Nós cremos que provavelmente este vírus não é o fim, mas ele nos mostra o fim. Um dia Deus vai recolher todos os seus. Nós não sabemos o dia nem a hora. E como um rapto ou um arrebatamento, todos serão tirados daqui. E muitos ficarão para trás. Eu não sei se você já tem essa certeza no seu coração, mas se não tem, a palavra de Deus diz assim: entra no teu quarto e busca Deus. Jesus nos contou que para você orar, entra no teu quarto. Não é simplesmente a tua casa, é qualquer lugar de refúgio na presença de Deus. Você pode fazer isso agora. Você pode se arrepender dos seus pecados. Você pode confiar no Senhor. Mas se você é um cristão e você conhece que Jesus morreu na cruz para lhe salvar, ajoelhe, busque a Deus, confie no Senhor de todo o seu coração. Que essa palavra seja uma palavra de conforto para você. Que ela abençoe a sua vida e lhe dê a paz e o cântico de proteção que todos aqueles que estão sobre a rocha têm nesse momento. Busque a Deus. Vamos orar. Senhor, nós oramos agora por aqueles que ainda não creem em Ti. Quando a Tua ira se manifesta, Senhor, nós sabemos que muitos creem no Teu nome. Mas nós não queremos falar da ira, nós queremos falar do amor de Jesus por nós lá na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado, o pecado dos meus irmãos, que foram castigados no Senhor Jesus. Nessa noite nós clamamos pelo mundo, Senhor, e pedimos por todos aqueles que ainda são duros de coração. Ó Deus, que a Tua palavra fale, que a Tua palavra nesse momento seja o alento de muitas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e terminar o nosso culto com a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que pertencem a Cristo e sobre também este mundo perverso que precisa tanto da graça e do amor do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus proteja a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.